Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Em Minas, um programa da TV Alterosa em parceria com o jornal Estado de Minas e com o portal Uai. Este programa, você que nos acompanha sabe, ele tem 2 blocos aqui na TV Alterosa e um terceiro bloco que vai ao ar exclusivamente no canal do portal do Uai no YouTube. Então, fique ligado, ao final do segundo bloco, você já corre e acessa youtube.com/portaluai para seguir acompanhando o nosso bate-papo. A íntegra da entrevista você lê amanhã na edição do jornal Estado de Minas. E hoje estamos recebendo com muita honra o Dr. Jarbas Soares, que é o Procurador-Geral de Justiça do Estado. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Dr. Jarbas. Viu? Obrigado, Benio. Prazer estar aqui. Eu queria começar já sem perder muito tempo, tratando de um dos temas que mais comoveram o país nesse início do ano, a morte do sargento Roger, baleado por um fugitivo que deixou a cadeia na famosa saidinha. Essa morte acabou ressuscitando esse tema sobre a saidinha, que, aliás, todo ano acaba acontecendo, mas dessa vez de uma forma extremamente dramática. Eu queria saber a análise do senhor sobre esse problema da saidinha. Olha, nós entendemos que a pena cumpre 2 papéis. Uma, a penalização pelo crime e outra, a recuperação da pessoa para a sociedade, que chama de ressocialização. Só que um não pode ser mais importante do que o outro. Nós temos uma lei antiga, que ela precisa de uma revisão para ser adaptada para os novos tempos. Os crimes, inclusive, hoje são outros daquela época. Aquele crime de páginas de livro acabou. Hoje os crimes são graves. A maioria dos homicídios estão ligados, por exemplo, a organizações criminosas. Toda a criminalidade do mundo está indo para um ambiente virtual. E um condenado, ele tem que cumprir a pena. Para ter esses benefícios, tem que preencher os requisitos legais. E os requisitos legais têm que ser reavaliados com a evolução dos tempos. E, por exemplo, no caso do assassinato do sargento Roger Dias, aquela pessoa tinha realmente condições de voltar para o convívio social, mesmo que seja naquele período? Pode ser que hoje a lei não responde a esse fato. Nós perdemos um policial, um pai de família, um marido, um filho, um cidadão, praticado por alguém que devia estar preso naquele momento, mesmo com direito à saidinha. Então, nós, Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Poder Executivo, sobretudo a Defensoria Pública, que não é mais uma instituição de defesa de necessitados, é uma instituição de Estado, tem que repensar as nossas atitudes para tratar desse problema. Tem a questão social, tem o problema do desemprego, tem a fome, tem a miséria, as pessoas são vítimas dessas circunstâncias. Isso é uma discussão que não cabe nesse momento. Nós precisamos revisar esses temas e ouvir que o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, quer discutir. E nós lamentamos muito o que aconteceu. Mas deixa eu entender, então o senhor segue favorável ao instrumento da saidinha, desde que os critérios sejam revistos, é isso? Nós temos uma legislação, a pena cumpre 2 objetivos, todos sabem, e nós, aí numa discussão mais profunda, que talvez nem seja comporta no momento que nós ainda estamos chorando a morte do sargento Roger Dias, de também ter uma saída para essas pessoas, porque você sai, cumpre a pena, no outro dia você está na rua, você vai fazer o quê? Então, a sociedade brasileira precisa começar a pensar mais e rediscutir esse tema. Uma coisa, nós fizemos uma reunião agora há pouco. Nossa energia está toda concentrada no processo criminal. Sabe quantas pessoas que estão condenadas em Minas Gerais e não estão cumprindo a pena? 28 mil pessoas condenadas. O que quer dizer que 28 mil processos que nós ficamos julgando, instruindo, recursos nos tribunais, todos não levaram a nada. Então, nós estamos todos trabalhando no processo e na execução, que é o final do processo. O processo é só meio, não está valendo nada. Então, nós vamos trabalhar, o Ministério Público, a diminuir, pelo menos neste ano, 10% a 15% dessa população que está na rua condenada depois do processo. Para que adianta o Ministério Público, Poder Judiciário, Defesa, processo, e no final o processo não leva a lugar algum? E eu não sei se o senhor tem essa impressão, mas a minha visão sobre isso é assim.
um instrumento que existe até para contribuir na ressocialização do apenado, mas do total de apenados que saem, se uma morte acontece em virtude de uma saída, estraga todo o processo. Né? Por isso que perde todo o sentido, eu acho. Por isso que eu acho que os critérios têm que ser observados e, sobretudo isso, talvez a polícia já tenha que estar autorizada a recolher as pessoas imediatamente, ter um sinal. Agora, eu vi que a Polícia Militar saiu para prender aqueles que não voltaram, 79 pessoas, já prenderam alguns. Isso tinha que ser no mesmo dia. Então, essa fiscalização também tem que ser feita. E nós também, aí já é uma discussão mais profunda, temos que melhorar, já estamos melhorando, mas precisamos melhorar mais rapidamente o sistema penitenciário de cumprimento de penas. Nada justifica o que fizeram com o sargento. E eu digo o seguinte, muita gente está indo para um lado da discussão, mas se fosse um promotor de justiça que tivesse sido assassinado, nós estávamos fazendo essa discussão? Não, nós queremos que prendesse. Se fosse um magistrado que tivesse sido também atingido por um desses meliantes, nós estávamos discutindo isso não. Então, a vida do policial militar vale quanto a nossa e a dos juízes. Procurador, mudando o rumo da prosa, se eu não estiver enganado, o Ministério Público de Minas Gerais foi o único dos ministérios públicos no país a realizar uma cerimônia pelo 8 de janeiro, passado aí um ano, há poucos dias, né, do combate ao ato golpista em Brasília. Como é que o senhor avalia esse período passado o golpe? Olha, o Ministério Público foi a única... Prevaleceu a democracia mesmo, senhor? O Ministério Público foi a única instituição do sistema, tirando o Congresso Nacional e o Supremo Ministério Público de Minas, que registrou esse fato, porque o papel principal do Ministério Público é defender a ordem jurídica e o regime democrático. Os fatos que aconteceram foram surpresas para nós. Nós não imaginávamos que aquelas discussões que tinham às portas dos quartéis fosse se concretizar numa ação como aquela. Hoje nós temos outro tratamento a ser dado em situações semelhantes. Foi um atentado gravíssimo, acho que pior do que aquilo, só se alguém tivesse morrido lá, porque são símbolos nacionais, o patrimônio nacional. Então, nós registramos a nossa posição, somos totalmente, estamos trabalhando, inclusive contribuindo com o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República para a punição dessas pessoas, mas também defendemos que seja guardada a razoabilidade, a proporcionalidade e o amplo direito de defesa nas punições. Agora, quem tiver condições de ser provado a sua atitude, tem que cumprir essa prisão para que não ocorra mais. A democracia venceu sim, nós estamos com as instituições sólidas, todos funcionando e todos sabendo que nós temos um problema dentro da sociedade ainda, que movimento aqui e ali pode acontecer. Nós criamos em Minas Gerais o Observatório de Direitos de Liberdade e Democracia exatamente para vigiar essa situação e também garantir o direito de manifestação, que também não pode ser sucumbido. Eu fiquei sabendo que o Ministério Público de Minas infiltrou algumas pessoas ali na manifestação da Rasgabalha para observar o que é que estava acontecendo. O que é que foi que eles coletaram? Como é que foi isso? Se foi alguma infiltração, é da polícia. Os promotores acompanham mais à distante. E que resultados? A nossa preocupação em relação àquele movimento que tinha na frente dos quartéis, no primeiro momento, é de defender o direito de manifestação. O Ministério Público não tomou nenhuma atitude porque entendia que era uma manifestação que nós podemos não concordar, mas que era uma manifestação popular. Quando aconteceu em Brasília, logicamente que nós enxergamos que não era só isso. Muitas pessoas foram lá para se manifestar, mas tinha outras com esses outros objetivos. A partir dali, nós passamos, naquele dia, a ter uma preocupação com o que pudesse acontecer em Minas Gerais. Isso não foi só aqui, foi em todo o Brasil, atitudes foram tomadas, pessoas foram presas, acampamentos dissolvidos. Por quê? O que aconteceu em Brasília não poderia propalar. Eleição se ganha ou se perde, 4 anos depois tem outra. Nós temos que respeitar. Um dia foi o presidente Jair Bolsonaro, todos nós respeitamos brasileiros democratas, agora o presidente Lula. Brasileiros democratas têm que respeitar. Procurador, vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta a bater esse papo já já.
No próximo bloco vamos falar sobre mineradoras, sobre barragens. É um instante só. A gente vai lá e volta. Estamos de volta com o Em Minas. Neste segundo bloco, estamos conversando com o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Jarbas Soares, e agora vamos falar sobre os 5 anos da tragédia de Brumadinho, que se completam neste mês de janeiro, não é isso, doutor Jarbas? Como é que está a situação? Olha, nós conseguimos entabular um acordo com a empresa, a Companhia Vale, que foi responsável, que reconhece o problema que causou. Nós tínhamos opção de continuar judicializado, não teríamos uma resposta imediata e possivelmente uma decisão judicial daqui 10, 15, 20 anos não seria nem próximo do acordo que nós fizemos. Sabíamos que o acordo seria muito difícil de execução, como está sendo, mas nós estamos empenhados, as instituições, para cumprir o acordo, para tentar minimizar os danos e os problemas que nós tivemos, inclusive com as 272 mortes. Fizemos o acordo e estamos em execução. A parte criminal, o Supremo, o STJ e depois o Supremo Tribunal Federal definiram que é a competência da Justiça Federal. Nós não concordamos, porque, ao nosso ver, não tem nenhum crime federal. O próprio Ministério Público Federal entende que não tem crime federal e o processo foi retirado da Justiça de primeiro grau. Nós temos um recurso no Supremo que estamos aguardando a decisão e esse processo que deveria ser julgado conforme a Constituição pelo Tribunal do Júri da comarca está hoje na Justiça Federal. Estamos lutando para voltar ao processo para ser julgado na Justiça Estadual. Comparando com Mariana, qual o processo está caminhando? O de Mariana, o criminal já foi arquivado. Já foi arquivado pelo Poder Judiciário. A parte civil, foi feito um acordo à época da tragédia, um acordo que nós não assinamos porque entendíamos que o acordo não era suficiente e que não ia dar certo, e não deu certo. Hoje todos estão insatisfeitos com o acordo, inclusive as empresas que alegam ter gastado mais de 30 bilhões e não conseguiram entregar resultados adequados, ao meu ver. Os atingidos não são satisfeitos, o poder público não está satisfeito, o Ministério Público, a Defensoria Pública. O senhor não está feliz com o resultado? Claro que não. Nós estamos há quase 3 anos discutindo um novo acordo, chegamos agora praticamente numa cláusula definida, em cláusulas definidas, muito baseado no acordo de Brumadinho, que está nos ajudando a fazer este. Por incrível que pareça, Por incrível que pareça. Os erros de Mariana nos ajudaram a fazer algo melhor em Brumadinho, agora o Brumadinho está devolvendo. Nós estamos na fase final para definir valores comandados pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador Ricardo Rabelo. Acredito que até o final de março, ou nós fazemos o acordo ou vamos para o judicial novamente, que não seria bom para ninguém, muito menos para as empresas. Agora, uma consequência importante depois dessas 2 tragédias, ou desses crimes, né, a justiça vai definir, é a questão do descomissionamento das barragens, né? Para quem não sabe, as barragens a montante, elas precisam ser, digamos... Descaracterizadas, neutralizadas, não é isso? E seguir com procedimentos mais modernos, mais de acordo com os tempos atuais. Como é que está essa situação? Está caminhando no prazo adequado? Depois da tragédia de Mariana, foi aprovada pela Assembleia a famosa Lei Mar de Lamas, que definiu uma das coisas que o prazo de encerramento de todas as barragens a montante, que são acima da população, elas deveriam ser descaracterizadas. O prazo chegou o prazo, que era o encontro marcado que nós tínhamos. Algumas empresas cumpriram, outras não em alguns empreendimentos. Alguns por situação técnica, outros por outros problemas. Nós tínhamos 2 caminhos a seguir: anistiar, as empresas correram ao Parlamento, o Parlamento negou, foram ao Judiciário, o Judiciário negou, então vieram conversar conosco. Não tinha condições de anistiar, mas talvez o prendo arrebento também não ia trazer a solução, porque poderíamos paralisar os empreendimentos, fechar a empresa, afastar diretores, bloquear recursos e o problema continuaria. Talvez uma cheia futura
poderia haver outra tragédia, outro crime. E nós fizemos um acordo com todas as empresas que tinham barragens a montante, que elas teriam prazo sob auditoria para cumprir. Muitas até já cumpriram esse prazo, mas foram obrigadas a pagar, todas elas juntas, algo em torno de R$500 milhão que estão sendo revertidos para as próprias comunidades e para o Estado. Nesse período, as empresas estão descomissionando. Ah, não tem perigo? Tem perigo. Muito, né? Muito. Então, inclusive, nós estamos trabalhando a questão do abastecimento d'água em Belo Horizonte, que dependendo do que acontecer, mas hoje nós estamos acompanhando com outra técnica. Inclusive, nós temos um sistema de monitoramento de barragens que foi cedido ao Ministério Público pelo governo da Grã-Bretanha, que nós acompanhamos full time as barragens. Inclusive, se você quiser conhecer, qualquer pessoa que quiser conhecer, pode marcar, você com 3D, você entra dentro das barragens para acompanhar o funcionamento. E as empresas têm realmente agora, de forma fidedigna, passado as informações para os órgãos ambientais e para o Ministério Público. Esse é um assunto que toma muito tempo do senhor. Eu sei que o senhor é muito interessado nessa questão do meio ambiente. Eu queria saber qual é a sua visão. O senhor acha que daqui a 10, 15 anos, a Serra do Curral e especificamente o Pico Belo Horizonte estarão de pé ainda? Eu acho que sim. A considerar o que a gente tem visto? Eu acho que sim. Nós temos uma população hoje muito diferente quando eu comecei no meio ambiente há 30 anos, que parecia nós éramos bichos grilos. Hoje a cidade não aceita certas coisas, tanto é que não está acontecendo. Nós tivemos perdas muito grandes na Serra do Curral, né? Todos sabem, nós moramos aqui e cuidamos e olhamos, temos ela na nossa frente. Acho muito difícil de quem quiser empreender buscar essa alternativa, que pode gastar e não conseguir o resultado. E as autoridades são cientes, a opinião pública está acompanhando, a imprensa está acompanhando. Acho que nós vamos manter pelo menos o que nós temos e buscar outras alternativas para a Serra do Curral. É um patrimônio ambiental, cultural nosso, está na nossa vida e é importante até para a cidade, a questão climática. Então eu acho muito difícil esses avanços. Eu tenho até dito, quem me procura, que é mesmo que comprar lote na Lua. Vai comprar, mas não vai levar nada. Procurador, tem um tema importantíssimo que eu não posso deixar de abordar, a gente ainda tem 2 minutos, que é a questão das ameaças sofridas pelas deputadas estaduais em Minas. O Ministério Público está atuando nesse caso e acompanhando de pertinho. Em que pé que está essa situação? Isso é inaceitável. Mas tem coisas absurdas lá. Né? Absurdas. Isso está acontecendo no submundo da rede mundial de computadores, através de instrumentos de difícil acesso, coisas que estão fora do Brasil, inclusive. E um ponto importante, essas pessoas, elas querem que as autoridades comentem, porque elas ganham prestígio no meio deles. Muitos são reais, outras são pessoas aproveitando o momento para se destacar no Mal comparando, é igual o pichador de muro, né? Ele quer que a imprensa cubra e tal, para ele ganhar relevância. Basicamente isso. Mesma coisa. Nós estamos em investigação, já chegamos muito adiante e já estamos chegando muito perto disso. As deputadas têm o apoio das forças de segurança do Ministério Público e nós estamos fazendo a investigação, inclusive com o acompanhamento da Assembleia Legislativa. Nós queremos chegar ao final disso, porque é inaceitável. Sobretudo, são mulheres de esquerda. Isso tudo de esquerda no pensamento político. Sim. Então, há uma marca muito clara de onde vêm essas ameaças. Então, as instituições têm que repelir, usar os instrumentos que têm, investigar, chegar e punir. Agora, é um processo realmente complexo e nós não vamos ficar dando visibilidade para as pessoas, porque tem oportunistas também e tem pessoas que realmente podem querer fazer alguma coisa. Agora, nós chegamos a uma conclusão, principalmente depois da morte do nosso colega Francisco Lins do Rego, há cerca de 20 anos, Sim. que a ameaça pode se tornar realidade. Nós não brincamos mais com a ameaça. Por isso que o Ministério Público hoje, por exemplo, tem um grupo de inteligência e de segurança para dar suporte às ações dos promotores. Nós recebemos muitas ameaças também. Quais são os crimes que estão aí? Tem crime cibernético? Crime cibernético. Tem ameaça. Tem... As ameaças, inclusive, de estupro, coisas de baixo nível. Então, nós estamos já com o arsenal, já tivemos medidas judiciais, estamos chegando.
essas pessoas certamente terão um encontro com a justiça em breve. Procurador, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Alterosa, mas o papo está tão bom que nós vamos continuar lá no YouTube, combinado? Obrigado. Então, você que está nos vendo, acessa agora youtube.com/portaluai para continuar acompanhando esse bate-papo importantíssimo com o nosso Procurador-Geral do Estado. A você que nos prestigiou aqui na TV Alterosa, muito obrigado pela sua audiência. Até semana que vem. Estamos de volta agora com o bloco da internet, o bloco do Portal UAI no YouTube. Hoje, batendo um papo aqui no Em Minas com o Procurador-Geral do Estado de Minas Gerais, Jarbas Soares. Procurador, há um pouco mais de um ano, se eu não estiver enganado, o Ministério Público de Minas criou a UCC, que é a Unidade de Combate ao Crime e Corrupção. Isso mesmo? Isso. Que resultados têm sido alcançados por essa unidade? Nessa evolução do Ministério Público pós-Constituição desde 1988, nós fomos criando estruturas, nos adaptando à realidade, com os recursos, com as novas leis e deixamos as estruturas estavam, vamos dizer, dissolvidas dentro do Ministério Público. Nós concentramos tudo numa unidade só. Então, todos os órgãos relacionados a investigações de crimes e corrupção do Ministério Público estão no mesmo ambiente atualmente. E com a companhia da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Estadual, para combater os crimes, a corrupção não só administrativa, mas econômica também, a sonegação de impostos. Então, estamos todos no mesmo órgão e isso está dando muito resultado porque nós paramos de duplicar estruturas, ou triplicar, ou quadruplicar, e os colegas passaram a conversar mais e as polícias que nos auxiliam, a Receita, elas passaram a se integrar a todos os órgãos. Então, nós estamos lá combatendo os crimes e ações contra o patrimônio público, as da área criminal, da execução penal, como o caso das saidinhas, os de prefeitos, deputados, secretários de Estado, promotores, juízes e do vice-governador, não o professor Matheus, mas então nós temos as competências originárias lá. Então nós estamos todos no mesmo órgão agora. E o crime organizado, que são os GAECos. O GAECO, o cibernético, que é o GAECIBER, e o GAECO tradicional de crimes organizados. E estamos partindo agora para uma primeira no interior, que será no sul de Minas, talvez em Varginha. Um GAECO? Não, o GAECO já tem, em 13 regiões do estado. Tá. A UCC. A UCC, legal. Então, nós estamos começando a compartilhar. Isso é muito bom, porque nós concentramos lá com a Polícia Militar, que nos ajuda muito, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária, a Receita, e os resultados são extraordinários. Às vezes um órgão está fazendo uma investigação que o outro está fazendo também, um não sabe o que o outro está fazendo, perda de tempo. Perda de tempo. Com isso há uma unificação dos processos. E para você ter uma dimensão, acho que foi 1 bilhão e 900 milhões que nós recuperamos nesse último ano. Com essas ações do Ministério Público. Então, com todo tipo de crime, sonegação? Não, só esses aí. Ah, tá. Só de sonegação. Só de sonegação. E agora tem uma unidade nova, né, procurador, que é o NUCORP, não é isso? Uhum. Que é o Núcleo de Combate a Crimes Praticados contra Corporações do Ministério Público de Minas Gerais. Como é que funciona isso? A FIENG, sobretudo, mas o setor empresarial sempre reclamaram que o Ministério Público combatia os crimes praticados pelas empresas e continuou combatendo. Mas quando as empresas eram vítimas, eles não tinham quem socorrer. Então, nós pegamos o GAECO, o GAECIBER, que é dos crimes cibernéticos, e também a de crimes de ordem econômica e tributária, e unimos nesse núcleo, então, as denúncias das empresas, crimes praticados por funcionários, crimes praticados por funcionários públicos, por servidores da própria empresa, de empresa contra empresa. Muito interessante. Então, isso. Eles têm onde agora, com segurança, denunciar. E um ponto muito importante disso, porque nós não temos interesse de divulgar, porque muitas empresas não denunciam, porque passa uma imagem de fragilidade ou vulnerabilidade da empresa. Talvez eles preferem aceitar o prejuízo ou fazer um acordo e terminar por ali. Agora,
eles têm uma forma mais segura, os personagens são conhecidos, os agentes nossos, Sim. Então há uma relação de confiança. Nós vamos também proteger as empresas que estão sendo vítimas de crime. Então, nós defendemos a sociedade dos crimes de empresa, mas também nós temos que estar do lado das empresas, da concorrência. Quando nós combatemos a sonegação fiscal, nós estamos defendendo a concorrência legítima. Porque se um não paga e o outro paga, esse aqui está tendo possibilidade de vender mais barato. Se todos pagam, então a concorrência fica igual. Claro. E se esse não paga e não é punido, esse que paga vai caminhar para lá. Então, nós temos um trabalho enorme com a Receita do Estado e com as polícias civil e militar e a rodoviária federal. Isso está dando um resultado sensacional, 1 bilhão e 900 milhões. Nesse atual momento do Estado de Minas Gerais é muita coisa. Uma parte foi para os cofres, diretamente para os cofres do Estado, e outras estão sendo devolvidas através de projetos. E é importante que nós criamos uma figura jurídica, sustentável, doutrinária, que também hoje tem respaldo no Supremo, que nós não recuperamos só o recurso que foi sonegado, mas o dano moral por aquele recurso não ter sido utilizado no período que ele não veio. Então, as empresas sabem que elas serão punidas duplamente pela sonegação. Empresas não, falsas empresas, que as empresas pagam corretamente os seus impostos. E esses recursos estão sendo devolvidos para estradas, para sistema penitenciário, para a educação, para a saúde, enfim. É um trabalho muito importante que está sendo desenvolvido. E um dos princípios básicos é a concorrência leal. Qual é o maior desafio do Ministério Público de Minas neste ano de 2024? Nós evoluímos muito nos últimos anos, nos últimos 3 anos que eu estou na direção, eu escolhi só pessoas muito qualificadas. Nós temos projetos de todas as áreas, muitas coisas andando. Eu poderia dar um exemplo, esse Minas para Sempre, que é a recuperação do patrimônio histórico de Minas Gerais, são recursos recuperados do povo, que estão sendo devolvidos, por exemplo, para isso. Qual que é o nosso grande desafio? Estruturar melhor o Ministério Público. Mas é um processo que você não precisa ficar ansioso. Ele vai ter um prazo de maturação. O nosso orçamento é muito bom, mas ele não dá para fazer tudo que precisa. Então, nós temos que escolher, né? Por exemplo, eu queria ter o CC em todas as regiões do estado. Vamos fazer em Varginha, talvez no outro ano em outro lugar. Então, hoje a nossa preocupação é só estruturando. Nós fizemos alianças importantes, hoje também nós temos alianças internacionais, temos acesso a bancos de dados que nós não tínhamos, a integração com as outras instituições, então isso está funcionando. Agora, é um processo, né? Não adianta assim que amanhã vai estar tudo resolvido, mas nós estamos na linha certa. O Ministério Público de Minas Gerais hoje é um Ministério Público muito premiado. O ano passado, no final do ano, nós recebemos prêmios nacionais de várias áreas, consumidor, meio ambiente, combate à sonegação, área penal. Então, a área de inteligência, a área de cibernética, a área de TI. Então, nós estamos caminhando bem. Agora, é um processo, não adianta achar que nós vamos fazer tudo. Nosso orçamento é um valor muito alto, um dos maiores orçamentos do Estado. Hoje, não dá para nós evoluirmos na rapidez necessária. O senhor citou agora há pouco que está no 3º ano, né, do seu mandato. Isso é importante para a continuidade dos projetos? Como é que o senhor avalia? Já é a 2ª vez, né, que o senhor cumpre 2 mandatos. Né? Quando eu fui procurador-geral de 2004 a 2008, meu sucessor era o vice. Depois foi o nosso chefe de gabinete. Então, teve uma linha de continuidade durante 12 anos. Num determinado momento, começa a se desgastar. Agora eu voltei, que era a coisa que eu não imaginava que voltaria, e busquei os melhores nomes de gerações distintas. E os resultados em todas as áreas aqui, eu poderia fazer um programa, cada um para cada área de projetos, desde a questão de proteção de animais a combate ao crime. E isso tem dado muito resultado. Hoje o Ministério Público está na centralidade das questões do Estado. Diminuímos também as zonas de conflito desnecessárias, por superexposições de pessoas, por exemplo. Então, estamos trabalhando mais no estilo que Minas Gerais sempre gostou, que é mais resultados. Eu sempre dito, mais soluções do que ações. O caminho judicial também se revelou que é um caminho que, às vezes, nós não vamos conseguir resolver. E vamos só judicializar, vai virar um processo, o juiz fica
preso às amarras processuais e nós não conseguimos resolver. Então, investimos na autocomposição de conflitos, que é um sucesso. Hoje, em média, 70 dias, você tem uma solução de um problema que está parado na justiça. O senhor prefere sempre um acordo, um bom acordo? Um bom acordo, um bom acordo. O Ministério Público não pode negociar com mérito, ele negocia valores e forma e prazos. O mérito nós não podemos, mas nós estamos conseguindo buscar soluções que o processo judicial não daria. Nós estamos com uma questão agora que está na nossa mesa, BR-040, Alphaville, Conselheiro Lafayette. Nossa, nem me fala. Esse é um grande problema do Estado. Que é um terror. A nova concessão não vai resolver. Quem pode arrumar a estrada, daqui 6 meses o problema está de volta. Não é? A estrada será deteriorada. 100 pessoas morreram naquele período, naquele percurso o ano passado. Passam lá 1.500 caminhões de minérios por dia. Por quê? Porque não tem outro caminho, é só aquele. Então não adianta você reformar a estrada, 6 meses depois vai ser igual. Nós poderíamos entrar com várias ações, não resolvemos. A política administrativa não resolveu até hoje, né? Nós estamos com um problema lá que é de 40 anos. Sim. Então o que é que nós estamos trazendo? A administração pública, federal, estadual e dos municípios, o Ministério Público, os empreendedores, para nós acharmos uma via alternativa que poderá ser construída no grande acordo, que está caminhando. Então, vamos dizer, até julho, nós vamos resolver? Não sei, mas eu tenho muita esperança que sim. O que falta? Essa mesa para sentar. E o senhor defende o que nesse caso? Que as mineradoras construam uma rodovia? Não, os municípios da região trouxeram uma alternativa que depende de mineradoras, depende das prefeituras, depende do Estado, depende da União. Nós estamos na mesa para conversar. Na parte federal, Agência Nacional de Transporte Terrestre, o diretor é mineiro, felizmente, que ajuda a entender o problema que nós estamos vivendo, mas o problema não é mineiro, ali é uma via que liga o norte né, ao sul Brasília, e sudeste, ao Rio, tudo ali. Né? Então morrem 100 brasileiros ali, outros que têm problemas decorrentes lesões corporais, de tudo, permanentes. Outro problema, engarrafamentos lá, pessoas morrem dentro de ambulâncias, as pessoas perdem tempo. A vida ali virou um perigo você fazer lá. Então o que precisa que eles Mas o pedágio está ali. Está ali, pois é. Cobrando. E a solução, as empresas que vão transportar o minério de Mariana, Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, para as siderúrgicas e para a embarcação, para os portos, eles vão passar por ali porque não tem outra alternativa. Então surgiu a possibilidade, a Companhia Vale, que é muito importante nesse processo, já deu ok para essa discussão de fazer os links para completar. Envolve asfaltamento, envolve malha ferroviária, envolve portos secos. Então nós vamos tirar, se der tudo certo, tirar os 1.500 e deixar ali para o transporte de ônibus, carros e pessoas ali e tirar esse transporte. Mas hoje, do jeito que está, as empresas só têm aquele caminho. Procurador, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui, ter aceitado o nosso convite para esse programa. São tantos assuntos que a gente já vai combinar de o senhor voltar numa próxima oportunidade. Pode ser? Bom, com muito prazer, obrigado. Agradeço demais, viu? Obrigado, sempre às ordens. Feliz 2024 para o senhor. Eu, como leitor do Estado de Minas e da TV Alterosa, que assisto sempre, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Então, amanhã, o senhor vai ler a íntegra da entrevista no Jornal Estado de Minas. Obrigado. Combinado? A você que nos acompanhou, muito obrigado, viu, pela sua audiência. É um prazer estar aqui com você. E a gente tem um próximo encontro marcado semana que vem. Um abraço, tchau.